Graças e paz, irmãos. Vamos começar, então, mais um culto de louvor e adoração. Com essa câmera quase na minha cara aqui, né? Espero que a minha cara não esteja igual a bolacha. Mas, louvado seja Deus pela participação daqueles que estão agora entrando online, recebendo a notificação lá no seu Facebook. Louva a Deus por isso. E que Deus possa, através da sua palavra, atingir muitos corações e que possa ser compartilhado, né, com muitas pessoas que vão assistir, que vão ser abençoados, né, com a palavra de Deus. Eu quero começar com a leitura do Salmo 108, o cântico, Salmo de Davi, o Salmo 108. Vai ser projetado ali, né? Vamos lá. Salmo 108. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o versículo 6. Os irmãos acompanhem. Meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso te cantarei louvores, com todo o meu ser. Despertem, lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é mais alto que os céus. A tua fidelidade chega até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora, livra o teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Amém. Daí em diante, o salmista ele vai falar dos feitos de Deus, como Deus realmente tem livrado o seu povo. Em toda oração, nós possamos lembrar que muito mais do que fazer uma lista de petições, é você dobrar os joelhos para adorar em gratidão a Deus. O tempo todo, nós possamos aprender primeiro a adorar, louvar a Deus pelo que Ele é. Antes de apresentar as nossas petições, a gente, por causa da nossa ansiedade, a gente corre logo, né? Muitas vezes, sem preparo, corre para pedir alguma coisa a Deus. E quando não se tem aquilo que quer, muita gente fica frustrada. Você percebe isso na igreja. Pessoas que não têm muita maturidade espiritual não conseguem lidar com a frustração. Mas Deus não frustra ninguém. As pessoas são frustradas por causa das suas próprias escolhas, Ricardo. Elas se frustram por causa de outras pessoas. Quem realmente busca Deus corretamente e o adora, não é frustrado. Não vive frustrado, porque entende a vontade de Deus. E sabe que Deus tem o melhor. Deus está cuidando de tudo. Continuemos pedindo ao Senhor aquilo que nós realmente precisamos. Confiemos no tempo dele, da resposta. Quando ele fala não, quando ele diz espera mais um pouco, ou quando ele responde na hora. Deus é Deus, acima de tudo. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Começamos a falar sobre a pessoa de Cristo, a humanidade de Jesus. E falar da humanidade de Cristo também é falar da sua divindade, falar de quem Cristo é. Vamos procurar nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. É claro que sem ser exaustivo, pois é um tema muito longo, que tem muitas implicações doutrinárias, teológicas, muito profundas. E mesmo que sejamos bem exaustivos, é um tema inesgotável, um tema
que a mente finita não pode soldá-la por completo, pois é impossível. E como eu gosto de usar aquela ilustração do balde, né? Não se pode colocar todo o oceano dentro de um balde. Assim como a nossa mente é incapaz de soldar toda a divindade, todo o mistério que é o Criador do universo, o nosso Deus, né? O Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que agiu na história, o Deus que encarnou. Olha só, esse Deus que disse: haja luz e houve. Deus que pela sua palavra tudo passou a existir, Ele mesmo se tornou homem, se tornou carne. Então, esse é um fato extraordinário e é sobre esse assunto que vamos procurar falar um pouquinho aqui, para a gente entender algumas passagens bíblicas que parecem complicadas, parecem difíceis de entender e que nos ajudam a ficarmos mais armados, né, preparados para responder, né, para responder aos incrédulos, responder àqueles que distorcem a doutrina cristã. Pessoas que são da igreja, participam muitas vezes de muitas igrejas evangélicas e que não aceitam toda a verdade, não aceitam a Bíblia como um livro inspirado. Eles acham que a Bíblia contém erros e a partir daí eles começam a distorcer algumas coisas. Pessoas que estão dentro das igrejas que eu falo. Algumas delas são até pastores, que estão pregando os públicos. Eu já vi isso. E hoje as redes sociais, por exemplo, elas são um palco para que essas coisas se tornem mais visíveis e mais manifestas. Eu vejo muito isso. Aquilo que estava mais escondido, que era feito mais no secreto, você vê mais por causa das redes sociais. Porque às vezes a pessoa se expõe mais. Ela nas redes sociais se expõe muito. Quando saiu, por exemplo, aquele texto de um pastor lá do Rio de Janeiro, falando do Jesus, do enredo de uma escola de samba, não é isso, João? Uma escola de samba qualquer mesmo, não é? Não sei. Foi um tema, foi a pessoa de Jesus. Mas eles apresentaram Jesus segundo a concepção cultural, né, pegando elementos indígenas, africanos, da cultura brasileira, que a nossa cultura é indígena e africana mesmo, né, e um pouco de europeia, né? Então eles pintaram Jesus da maneira deles, tentando de alguma forma fazer teologia. Eles estavam fazendo teologia da maneira deles, mas não é uma teologia cristã, né? É uma teologia humanista, né? Tentando colocar Jesus mais em contato com o povão, né? Mas não é o Jesus da Bíblia, é aí que está o problema, né? A intenção pode até ser boa, mas distorce completamente a imagem de Cristo. E o que é mais triste, isso foi aprovado por alguns teólogos, até do meio batista, tá? Que acharam aquilo lindo e maravilhoso. Olha que absurdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Até mesmo no nosso meio, né, a gente encontra pessoas distorcendo a verdade de Deus. E você quer saber o que é uma seita? O que é uma seita? Uma das características de uma seita é que eles sempre vão distorcer, seja por subtração ou por adição, alguma coisa relacionada a Jesus, a pessoa de Cristo, como nós encontramos na Bíblia. Seja subtraindo algo de Cristo ou adicionando algo a Cristo. Entenderam? Ou simplesmente distorcendo, né, o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Aí está caracterizado uma seita, um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor, até uma falsa igreja.
por acreditarem num falso Cristo, uma falsa representação da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos para Filipenses, capítulo 2. Esse é um texto que é muito distorcido. Tá? Eu vou ler aqui em duas versões, vou procurar ler aqui em duas versões. Vamos deixar as Bíblias abertas. Aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. É de 5 a 8. Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 8. Então, a palavra vai dizer assim. Eu vou ler ali na projeção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É muito parecido com a revista atualizada, corrigida fiel, é bem parecido, revista corrigida, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o apóstolo Paulo vai pegar o exemplo de Cristo, ele vai mostrar a teologia da encarnação como fundamento para a nossa obediência, como fundamento, falando para cristãos que já estão salvos, falando para quem já crê, mostrando que a doutrina da encarnação é a base para o nosso comportamento. A doutrina de que Deus se fez carne é o fundamento para a nossa obediência, é o fundamento para a nossa humildade. A verdadeira humildade cristã se dá a partir do exemplo de Cristo, de quem Cristo é. Que fez o quê? Que esvaziou-se a si mesmo, não esvaziou de si, não perdeu nada do que ele era, ele esvaziou-se a si mesmo, né? E se tornou servo, se tornou homem, para que a obediência dele fosse real como homem, para que realmente ele obedecesse ao Pai como representante da raça humana, para que houvesse uma obediência perfeita como homem. Adão falhou, né? Os patriarcas falharam, os profetas falharam, todos os homens falharam. Mas houve apenas um homem que não falhou, que é Jesus Cristo. Então a doutrina da encarnação é fantástica, é extraordinária, é algo único. Em outras religiões, você vai encontrar alguma imitação disso. Os teólogos liberais, que não acreditam na autoridade da Bíblia, vão dizer que essa doutrina que Paulo está falando aqui, isso aqui é uma mistura de várias religiões. Os cristãos apanharam, pegaram do paganismo, fizeram uma mistura, um apanhado lá e criaram o Deus homem. Mas quando a gente compara essa doutrina com outras religiões, você encontra paralelo. É algo único. É algo único. Você vai encontrar, por exemplo, no panteão dos deuses gregos, você vai encontrar um deus que casou com uma mulher e teve um filho com ela. Mas a descrição, né, o filho que nasce, é tão diferente do Cristo verdadeiro, ou seja, e está na cara que é mito.
Está na cara que é mitologia, é pura mitologia. A própria característica, né, a própria maneira como aquilo foi narrado, escrito, descrito, não como história, não como testemunho. Quando você vai nos evangelhos, você não encontra uma coisa ali que foi inventada, criada. Você encontra testemunho. São relatos de feitos, de atos, né, que não poderiam ser inventados. Pela própria característica narrativa da descrição, seria impossível haver tanta combinação de mentes para falar ou para inventar, né, a pessoa de Cristo. E também não teve nem tempo para inventar Jesus, porque a coisa foi tão rápida, né, aconteceu tão rápido, né? Você vê que já 40 anos depois, já se começou a ter esse testemunho, até entre os pagãos você vai ter algum testemunho da crença dos cristãos, do Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos. Não deu tempo de inventar um Cristo que morreu e ressuscitou. Teve tempo. Se os primeiros relatos fossem criados, fossem escritos 200 anos depois, 2 séculos depois, aí você poderia dizer, isso aqui pode ter sido uma invenção mesmo. Pode ser um mito. Porque o mito demora muitos séculos para se criar. Mas a coisa foi muito rápida. Os discípulos, logo após a ascensão de Cristo, já estavam testemunhando a sua ressurreição, e não teve ninguém que pôde combater isso. Não teve ninguém que pôde, provar que os discípulos estavam errados. Ou seja, se ele morreu e ressuscitou, é fato que ele era Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Mesmo porque, na cultura grega em que eles estavam vivendo, aquela cultura, a natureza humana era considerada má. Natureza que eu falo carne, a matéria. A matéria, a natureza humana, eu estou falando de matéria, tá, gente? Uma natureza no sentido espiritual do pecado, como a Bíblia fala. Eu estou falando a natureza no sentido, a natureza biológica, o ser biológico, a matéria em si, é considerado algo maculado, sujo, algo ruim. Se há uma divindade, a divindade não pode misturar com a carne. Deus então não poderia misturar com a carne. Mas na encarnação, Deus provou o contrário. Deus se tornou carne, sem problema nenhum. Porque Ele que fez a matéria. Ele que inventou isso aí. Ele que inventou tudo. Ele que fez os átomos. Ele que inventou tudo isso, todo o universo. É criação dele. Então, o problema não é a matéria em si. Porque quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis diz, e era bom. Não está escrito lá? Tudo que Deus fez é bom. Deus fez alguma coisa ruim? Não. É o pecado que torna o mau uso dessas coisas ruim. O pecado é de natureza moral, espiritual. E ele está no coração do homem. O homem nasce pecador. E ele faz mau uso das coisas. A natureza sofre as consequências do pecado. Muito bem. Voltando aqui para o texto bíblico, o que nós aprendemos aqui? Aqui o texto vai falar sobre de que forma a natureza divina assume a natureza humana. Esse é o tema deste estudo. A pessoa de Cristo, a humanidade de Jesus, assumindo a natureza humana. A natureza divina do Filho eterno de Deus Pai foi unida de forma miraculosa com a natureza humana, e como eu preguei domingo à noite, isso aconteceu no ventre de Maria. No ventre de Maria. A natureza eterna
Ou seja, aquilo que é o eterno se tornou temporal. Porque Jesus, ao mesmo tempo, é eterno e, ao mesmo tempo, ele nasceu no tempo e no espaço. As duas coisas em uma só pessoa. Cristo é eterno e, ao mesmo tempo, ele passou a existir como qualquer um de nós. Comemoramos aniversário, porque nós nascemos em algum dia, em algum ano. Houve o tempo da concepção. Se for olhar, nós somos mais velhos ainda, né? Ouviu alguém dizer que a gente deveria comemorar o aniversário da data da concepção. O dia que você foi concebido lá no ventre da sua mãe, você deveria comemorar. O aniversário deveria começar ali, na data da concepção. Bom, eu ouvi alguém falar isso aí numa entrevista, achei interessante, né? Mas é melhor se marcar o dia do nascimento, o dia que você sai do ventre, né? Assim é melhor. Mas quando você foi concebido, você passou a existir. Você já era uma vida humana. Você já era uma vida humana, era apenas uma célula, né? O espermatozoide do seu pai entrou dentro do óvulo da sua mãe, e ali já é um ser humano, já estava determinado, né? A cor dos seus olhos, do cabelo, da pele, já estava tudo determinado ali. Tudo já estava ali no código DNA. É fantástico isso, né? Assim foi com Jesus também. Jesus foi gerado ali. E como qualquer criança, ele só não teve participação de homem, só da mulher. E da mulher ele teve a natureza divina, e ele realmente se tornou, era realmente um homem. Lucas capítulo 1, vamos ler esse texto, depois nós vamos explicar mais aqui Filipenses, né? Lucas capítulo 1, 31. Lucas capítulo 1, 31. Diz assim. Deixa eu procurar aqui. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, ele tem a natureza do Pai, a natureza divina. Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Ou seja, ele se tornou homem. Ao mesmo tempo, ele é descendente de Davi, e ao mesmo tempo ele vem de Deus. E ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem, ou seja, não conheço nenhum homem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E por esse motivo, o Deus homem é santo, sem pecado. Então aqui está resumido muito claramente, né, nessa passagem, como Deus fez isso. Então voltando então para Filipenses, vamos voltar para Filipenses novamente, deixe sua Bíblia aberta. Vejamos então o que Paulo diz aqui, com base no nascimento de Jesus, porque eu creio que Paulo tinha em mente o nascimento de Jesus, com certeza, né? A natureza do auto-esvaziamento do Filho eterno de Deus. Vejamos como é isso. Qual é a natureza do auto-esvaziamento do Filho eterno de Deus? Como é que Jesus se auto-esvaziou? Como é que isso aconteceu? Na minha Bíblia, na tradução que eu tenho aqui, deixa eu abrir novamente, Filipenses 2, versículo 6. Na NVT diz: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana.
Então aqui nós temos algumas coisas. A natureza divina em Jesus, que é eterna, que é infinita, que é todo poderosa, se tornou homem, e enquanto foi homem na terra, enquanto assumiu a natureza humana na terra, em nenhum momento, o que muitas vezes pode parecer, alguns até se enganam quanto a isso, em nenhum momento ele perdeu a sua divindade. Não, agora Jesus está sendo Deus. Não, agora Jesus está sendo apenas humano. Em nenhum momento. Mesmo quando, em sua natureza humana, sentindo fome, sentindo sede, sofrendo, sentindo dor, neste momento, a natureza divina, apesar de não estar sendo exposta ou expressa, aí que está a questão. É que nem sempre ele expressava a natureza divina. Não que naquele momento deixava de ser divino. Ele apenas não a expressava. Pois para ser obediente e para ser um exemplo, nosso substituto, ele precisou realmente agir como homem. E a natureza humana foi a maneira como ele viveu neste mundo, como ele existiu nesse mundo, sem em nenhum momento deixar a sua natureza divina, como alguns vão tentar dizer, né? Algumas pessoas tentam mostrar que há contradição na Bíblia, mas não há contradição nenhuma. No momento, a Bíblia não se contradiz. Então, o texto de Filipenses nos ajuda a compreender isso. De que maneira? Primeiro, Paulo deixa claro que Jesus Cristo, como Filho eterno de Deus, olha como ele diz, em forma de Deus. Não é isso que diz a sua tradução aí? Em forma de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: Jesus Cristo é plenamente Deus, pois ele subsistindo em forma de Deus, na tradução da NVT diz, sendo Deus, porque ele já explica para nós o que o termo quer dizer. Quando o apóstolo Paulo diz que sendo em forma de Deus, Paulo está apenas dizendo o seguinte: olha, que Jesus existe na natureza divina. Jesus existe desde toda a eternidade com a mesma natureza de Deus Pai. A palavra forma ali não quer dizer aparência, apenas aparência. A palavra forma ali é uma palavra usada no grego, na filosofia grega da época, que não é apenas aparência como era a língua portuguesa. Quando você fala, olha, isso aqui tem a mesma forma disto, né? Ou seja, você pega aqui a cabeça do microfone, olha, tem a forma de bola, não é assim? Parece com uma bola de tênis, alguma outra esfera. A gente usa a palavra forma, mesmo não sendo do mesmo material. Mas o uso da palavra forma aí é como se eu estivesse dizendo, olha, eu pego alguma coisa que é um compensado aqui de madeira, eu creio que esse compensado é o mesmo que esse aqui, não é? É o mesmo, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Então é como se eu estivesse dizendo, olha, isso aqui tem a forma disso. Olha, pastor, não parece não. Apesar de ter uma função parecida, né? Não, mas eu estou falando de natureza, eu estou falando da essência. Eu estou falando do material, da substância. É isso que Paulo está dizendo. Ele usa a palavra forma para dizer natureza. Para dizer, é a mesma essência. Tem a mesma forma, tem a mesma essência. Assim como nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus, né? Aí, em outro sentido, no sentido, né, de refletir a questão racional, inteligência, né, a questão moral. Nesse sentido, somos parecidos com Deus. Está falando de essência. Não que Deus tenha orelha, Deus tem boca. Deus, como Espírito, na sua natureza, como Ele é. Mas somente quando Cristo se fez homem, Ele assumiu um corpo humano.
deixou da sua essência, ou seja, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Uma outra expressão que Paulo usa também, para falar da encarnação, Paulo usa essa mesma expressão no versículo 7. Olha no versículo 7 aí. Ele diz: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, veio em forma humana. Então, ali diz, a forma de servo. Então ele usa a palavra forma para falar que ele realmente se tornou um servo. Ou seja, aquele que é Senhor, agora passa a ser servo. Agora ele serve. Quando Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, e dar a sua vida em resgate do mundo. Então, Jesus é igual a Deus, né? É igual a Deus em essência, em substância, em natureza. Mas o próprio Deus fala assim: não há ninguém igual a mim. Não é isso que diz lá em Isaías 46? Abra sua Bíblia, Isaías 46, versículo 9. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Isaías 46, 9. O próprio Deus fala, mas não há ninguém igual a mim. Eu sou único. Eu sou único. Como Jesus pode dizer que tem a mesma essência do Pai? Como as Escrituras testemunham que Jesus é único também? Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há outro semelhante a mim. Qual é a conclusão que podemos chegar? Que dentro da divindade nós temos mais de uma pessoa. Não é verdade? Nós temos mais de uma pessoa. Porque quando fala que Jesus é igual ao Pai, sendo em forma de Deus, e João 1 diz o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, havia outro, que é Deus. O Verbo era Deus, mas há um outro que é Deus, e o Verbo é Deus. Então, a conclusão que chegamos é que Deus é um ser triuno. Há mais de uma pessoa dentro da divindade, mas é um só Deus, não há outro igual. Porque o testemunho bíblico é este. A Bíblia fala da divindade de Cristo tanto quanto da sua humanidade. As duas coisas não estão separadas. Não pode destacar um em detrimento do outro. Muitas seitas não conseguem entender isso. Algumas seitas dizem, não, mas Jesus é homem, olha só, ele se humilhou para o Pai, ele orava ao Pai, e não sei o que, só o Pai que é Deus. Não, mas tem outras passagens aqui que mostram outra coisa também. Você tem que aceitar toda a Escritura, né? Não apenas separar algumas partes que lhe agradam. Ao mesmo tempo ele é servo, ele é homem, ele é o Filho de Deus Pai, ele é único com o Pai. Ele é da mesma essência do Pai, da mesma substância do Pai. Nada é igual a Deus. E se Jesus é igual a Deus, isso significa que dentro da divindade há mais de um Deus. Né? João 1,14 diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não é o Pai que se tornou carne, é o Filho que se tornou carne. Há uma distinção de pessoas. Há uma distinção. Né? Ou seja, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Da mesma forma, nós podemos falar do Espírito Santo. Né? Mas aí, nós não vamos aqui procurar textos para isso. Não é o nosso objetivo. Da mesma forma, o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. E, no entanto, não são três deuses. É um Deus só. Jesus é plenamente Deus, o Pai é plenamente Deus,
o Espírito Santo é plenamente Deus. Outra coisa também, quando Paulo diz que Jesus, sendo Deus, em forma de Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Olha, é contradição, pastor. Ele é Deus e depois não queria mais ser Deus? É isso? Não. Significa que quando Jesus encarnou, quando ele viveu entre nós, Jesus não aproveitou dos privilégios da divindade para que ele pudesse ser o nosso representante. Então, quando Jesus tinha sede, Deus não passa sede. Ele abdicou dos seus privilégios e benefícios divinos e sofreu como homem. Ele tinha privilégios e ele não aproveitou do privilégio da divindade e realmente assumiu a nossa natureza e sofreu. Sofreu sede, sentiu fome. Ou seja, se alguém desse um soco em Jesus, ele poderia sangrar, ele poderia ser machucado, ele sentiria a mesma dor que qualquer um de nós sentiria. Entenderam? Então, nesse sentido, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Na minha tradução diz assim: não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Entenderam? Ou seja, Jesus Cristo não se apegou aos seus privilégio da divindade. E o que ele fez então? De que maneira ele fez isso? Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, o que isso significa para nós? Esse esvaziamento. A gente poderia dizer também que Jesus se derramou por nós. Houve um derramamento dele próprio. Ele se derramou por nós por completo. Se esvaziar, aqui não é se esvaziar por subtração. Não é subtrair a divindade dele. Significa que a divindade dele continuou. Mas ele assumiu uma outra natureza que para ele foi a maior humilhação, o maior ato de humilhação que um ser poderia ter, que qualquer ser humano poderia ter. Eu vou usar uma ilustração bem fraca aqui. Qualquer ilustração é fraca, para falar algo, né? É como se a gente virasse verme. Bom, eu vou virar verme por um momento, né? Mais ou menos isso. Ou seja, Deus se humilhou ao se tornar humano, ao ter a forma humana. É isso que significa esse auto-esvaziamento de Deus Filho. Não é uma questão dele perder algum atributo. Não, mas ele perdeu algum atributo aí. Não, em nenhum momento ele perdeu nenhum atributo. Ele continuou com todos os atributos. Mas ele não teve por usurpação. Então, ele se auto-esvaziou. Eu estava, algumas pesquisas que eu estava fazendo, em um livro que eu estou lendo sobre esse assunto também, o autor coloca duas ilustrações muito interessantes. Olha só as ilustrações dele. Primeiro, ele fala, ele ilustra esse auto-esvaziamento de Cristo, comparando alguém que vai comprar um carro novo na concessionária. Imagina que você vai comprar um carro na concessionária. Você está com uma boa grana, você está com bom dinheiro, bom capital, vou comprar um carro zero, um carro bom. Aí você chega na concessionária e você vê aquela cor de carro mais brilhosa, lustrosa que existe. Tem algumas cores que são realmente brilhantes, são lustrosas. Pô, eu quero aquele carro que está brilhando lá. E é um SUV. Né? Ou seja, aquele carrão alto, né? É como se fosse uma caminhonete, né? Que você tem em vários lugares, né? Opa, eu quero esse carro. Quero fazer um test drive.
Bom, você pega o carro e vai fazer um test drive. Aí você procura uma estrada cheia de lama para andar. Vamos testar esse carro, porque é a potência desse carro, a capacidade desse carro. Você passa na lama com o carro, você chega na concessionária com o carro todo sujo, todo com o pé de barro. Ou seja, o cara que vai te vender fica triste, né? Fica assim, o que você fez com o meu carro? O gerente vai ficar doido. Você sujou o carro todo, não é para ter feito isso, não. Não, esse carro agora perdeu o brilho. Não, perdeu nada, não. Ele continua sendo o mesmo carro, só está sujo. Entendeu? Ou seja, Jesus é como se ele tivesse tapado o brilho da sua glória por um momento. É como se ele abdicasse dos seus direitos para se tornar homem. É como aquele carro que todo limpo chamava muita atenção, mas agora todo sujo, você não conseguiria ver a beleza dele. Mas ele não deixou de ser belo, porque basta limpar que continua chamando atenção. Não perdeu a natureza do carro, não perdeu a natureza do seu brilho, assim como Jesus, não perdeu nada do que ele era. Só que ao vermos Jesus, você não enxergava tudo isso. Não enxergava. Era apenas um homem sem deixar de ser quem ele era, na sua natureza eterna. É mais ou menos isso. Uma outra ilustração é a história de um rei. Imagina um rei muito rico, um rei mais rico do mundo, e esse rei um dia vai dar um passeio. E ele começa a ver que havia muitos mendigos na rua. Ele fica preocupado com os mendigos. Ele pensa, como é que é ser mendigo? Eu nunca fui mendigo. Eu nunca passei fome. Eu nunca passei por dificuldade na vida. E aí ele resolve fazer o seguinte: olha, eu vou passar um tempo na rua e vou virar mendigo. Mas eu não quero que ninguém me ajude. Eu quero sentir na pele o que é ser mendigo. E aí ele vai para a rua, tira a roupa real, veste uma roupa suja, uma roupa fedorenta, a mesma roupa que o mendigo veste. Ele consegue lá uma roupa e vai morar na rua. E quando ele sentir fome, ele vai mendigar, igual mendigo. Mendiga. Vai procurar emprego, ninguém dá emprego para ele. É assim? Então ele vai sentir na pele tudo que o mendigo sente. Até o maltrato de algumas pessoas que maltratam alguns mendigos. Como se fosse um vagabundo sendo perseguido, sendo xingado, escorraçado. E quando ele fica doente, uma hora ele fica doente, ele fica muito gripado, começa a ter febre, e aí não tem médico, os médicos não podem atender. Ele tem que ser tratado como mendigo, esperar a vez dele em algum hospital público, né? Procurando ser atendido, demora o atendimento e o rei quase morre por falta de atendimento, por socorro. É mais ou menos isso. Ou seja, Jesus passou por situações em que ele poderia usar o seu privilégio e não usou. Mas Jesus demonstrou onisciência, demonstrou, claro. Em muitos momentos Jesus demonstrou a sua divindade. De forma direta e indireta, Jesus demonstrou que ele é Deus. Jesus dormiu profundamente num barco e começou uma tempestade, lembra disso, né? E os discípulos pensaram, vamos morrer afogados. Mas quem estava ali é o Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus acorda, Jesus só fala para o mar, aquieta-se. Jesus diz para o vento, aquieta-se. Tudo se aquietou, ou seja, a autoridade divina apareceu. E muitas vezes apareceu. E os discípulos foram corrigidos, porque eles faltou fé. Não tendes fé? O que está acontecendo com vocês? Porque eles acreditavam que iriam acabar ali. Mas a missão de Cristo não estava completa. Ele ia até a cruz, né? Obediência até a cruz, como Paulo fala aqui em Filipenses. Ele fala aqui em Filipenses que ele iria obedecer até a morte e morte de cruz. Então, o que Paulo fala aqui, irmãos, é isso. Jesus assumiu pelo alto esvaziamento. Sendo em forma, se esvaziou. Como diz 2 Coríntios 8:9, para a gente encerrar aqui, nós vamos ler 2 carta aos Coríntios 8, versículo 9, e aí nós vamos encerrar por aqui essa palavra. 2 carta aos Coríntios 8,
Versículo 9, e depois, na semana que vem, nós vamos falar sobre a obediência do filho como homem. A obediência do filho. Quem pode ler? Vós sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, o amor por vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Ou seja, ele compara essa humilhação com essa ideia de alguém rico se tornando pobre. É como na história do rei, que queria sentir o que é ser mendigo. Então, essa é a analogia que Paulo usa. Ele faz uma analogia aqui. Imagina alguém que é muito rico, que é bilionário, o dono da Amazon, que tem mais de 100 bilhões, tem fortuna, o mais rico do mundo hoje, o dono da Amazon, e ele se tornando alguém que mora debaixo da ponte, com caixa de papelão. É mais ou menos isso, a analogia. Sendo o dono de tudo, sendo o rei do universo, esteve debaixo da autoridade de homens. Seguiu a lei, obedeceu toda a lei. Entenderam? Jesus foi obediente dessa forma. Isso é para a gente ter uma ideia do que significa o Natal, do que significa, mais uma vez, o fato de Deus ter vindo a este mundo. Que Deus continue completando essa verdade. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus pela palavra dele. O irmão Moab vai agradecer, irmão Moab? Esse irmão está encerrando o culto esta noite. Oremos. Deus bendito, Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que tu fizeste, Senhor. Eu esteja aqui, Senhor, nos abençoando e nos fazendo entender, Senhor, a grandiosidade ao movimento de humilhação, de esvaziamento que fizeste por nós, e aquilo que tu apresentou, Senhor, por amor. Nós possamos, Pai, agradecer compreender e dar esse povo, porque tu nos amou primeiro. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua oração, obrigado, Senhor, por esse Deus. Eu espero, Pai, teu Pai, nossos amigos, nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até a próximo estudo e domingo.